Olá, boa tarde. Sou Silvia Correia, professora, advogada, coordenadora acadêmica do curso Advogue. E hoje nós vamos fazer a live, muito solicitada por muita gente, sobre locações. Em razão dessa pandemia, várias pessoas se questionam até que ponto o locatário pode pedir uma suspensão de pagamento, até que ponto o direito do locador deve prevalecer, que também depende desses rendimentos, enfim. Nós temos muitas questões que são decorrentes da discussão das locações e, para isso, o curso Advogue convidou uma advogada, professora, especialista em direito das locações, a professora e doutora Isabel Borges. Já já ela vai entrar aqui para a gente começar a conversar e a gente vai tentar dar um panorama aí para vocês. Hoje eu sou mera entrevistadora, tá, gente? Então vamos lá, ela já apareceu aqui. Ela participar. Vamos aguardar um Oi, oi. pouquinho. Olá, Aí, Isabel, tudo tudo? bem? Tudo? Comecei a anunciar dizendo que ninguém melhor para falar de locações do que uma advogada especializada em direito imobiliário, professora universitária há muito tempo e, para minha sorte, minha amiga. Então, Muito assim, eu vou obrigada. tentar deixar o tricô, gente, fora da live, tá? Vou tentar para focar Vai aqui ser sobre difícil. uma hora. Mas a gente tenta, a gente consegue. Tudo bem? Tudo. Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Tá certo? Tô com saudade de ti, né? Presencial pra Ah, eu gente falar um também. pouquinho. Eu também. Ela só Então, tem tá. defeito, gente. Ela não mora no Rio de Janeiro, ela mora em Porto É, Alegre, já perceberam, né? Então, a gente tem que se falar sim, né? Inclusive, eu estou devendo a visita, a próxima sou eu que estou devendo. é verdade, eu já Mas, fui bastante aí te visitar. pois é, a gente vai se encontrar. Bem, quem está chegando aí, sejam todos bem-vindos. A gente vai iniciar nosso bate-papo aqui. E eu já vou pedir para a professora Isabel fazer um panorama sobre locações, sobre a lei do inquilinato, lembrando a vocês que as locações têm legislação específica. Então, para ela fazer já um panorama, para a gente já ter aí um orientador, uma orientação jurídica, um caminho, um norte acerca desses contratos. Fica à vontade, professora. Tá bom, obrigada, Silvia. Quando a gente olha o Código Civil, nós temos os contratos de locação no Código Civil, ali no 565, né? Mas a locação de prédio urbano, ela tem uma lei especial, tá certo? Que é a Lei 8.245, de 91, que a gente chama Lei do Inquilinato, Lei Inquilinária, né? Essa lei do inquilinato é considerada nova, de 91, porque ela revogou todas as outras legislações que tinham anteriormente e passou a vigorar somente ela, né? Então, quando ela fez isso, ela reuniu as espécies de locações em três, quer dizer, locação residencial, locação por temporada e a locação não residencial. E cada uma com as suas especificidades, né? Por exemplo, a locação não residencial, que é hoje uma das mais atingidas com toda essa problemática aí que nós estamos passando, ela é dividida em 8 espécies dentro da própria lei, tá certo? Então, também, cada espécie, como, por exemplo, locação de shopping center, locação build to suite, a locação não residencial normal, como as nossas locações aqui, por exemplo, dos nossos escritórios, né? Então, assim, ó, elas não podem ser tratadas de forma iguais, porque elas não são iguais, tá? Então, quando a gente vai trabalhar essa Uhum. questão, esses reflexos aí do Covid ou do próprio fato príncipe nas locações, nós temos que ter muito cuidado com que tipo de locação nós estamos trabalhando. Qual a espécie, ou quem é o nosso locador e quem é o nosso locatário, tá certo? A própria lei do Perfeito. inquilinato, ela já protege, por exemplo, as locações residenciais, porque ela é intuito familiar, quer dizer, ela tem toda uma proteção da família. Então, a lei já determina algumas formas de eu reaver os imóveis, a forma dos contratos, como deve ser feito, né? Mas as demais, por exemplo, as locações não residenciais, a regra sempre foi, e isso é assumido pelos tribunais do país, inclusive o Superior Tribunal confirma,
a mínima intervenção do Estado nessas relações negociais. Quer dizer, tem que vigorar o pacta sunt servanda. Tanto é que nós vemos cláusulas assim de shopping centers, que num primeiro momento a gente pode achar absurdas, abusivas, mas nesta relação ela é aceita pelo tribunal, como, por exemplo, o 13º aluguel, que nós não estamos acostumados a ver. Então, nós temos que cuidar, ela é uma lei especial. Isso não significa que não tenha a aplicação do Código Civil supletivamente ou o Código de Processo Civil, mas ela é uma lei importante também, porque ela trata todo o direito material, até o artigo 57, e depois, a partir do artigo 58, ela trata da parte processual. Então, um pouco nós temos que ir no Código de Processo para trabalhar as ações despejatórias, né? Ou as 4 ações que ela trata, as despejatórias, a revisional, renovatória e a consignação em pagamento, que são as ações que ela abarca. E mais uma questão ainda, ela é uma relação, vamos dizer assim, que não tem aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Isso tem que ficar bem claro. Realmente há situações em que o locatário é vulnerável, ele é protegido pela própria lei, tá certo? Mas nós não temos aplicação do CDC. Não é uma relação de consumo, é uma relação locatícia, tá? Perfeito, perfeito. Bem, por conta da pandemia, né, há um projeto que foi iniciado pelo senador Anastasia, é o projeto 1179 de 2020, que ele está tramitando, que faz muitas alterações nos âmbitos dos contratos. Né? Me corrija se eu estiver errado. E aí já recebeu vários adendos, e eu queria que me falasse um pouquinho desse projeto, porque eu andei lendo até para saber, tem muita gente com medo desse projeto, tem muita gente receosa desse projeto. Então, falasse o que esse projeto, qual foi a ideia, porque ele tem como lá nos seus considerandos a pandemia, mas a gente sabe que, graças a Deus, essa pandemia vai passar. Mas é essa preocupação, só que as alterações que ele faz são bem profundas. Fala um pouquinho para a gente desse projeto do senador Anastasia, esse projeto 1179, para quem quiser anotar, 1179 de 2020. Isso. Na realidade, esse projeto ele já foi aprovado no Senado, tá? Ele está agora esperando, aguardando, ele chegou no dia 13 de abril, na Câmara, aguardando agora a decisão dos deputados, né? E o Brasil, como sempre, ele é demorado na aprovação da sua legislação. Por exemplo, a Alemanha, num dia ela fez a aprovação da lei, porque é uma lei emergencial. A França também já tem a própria legislação que vem resguardando esses efeitos aí na economia, né? E protegendo algumas situações. Mas o Brasil, até agora, não tem uma legislação. Nós temos um projeto, e na realidade, eu estava verificando isso, Silvia, no Senado, só no Senado, tem mais de 100 projetos tratando sobre os efeitos da pandemia. Imaginem só. Então, em princípio, esse projeto 1179 é para ser um projeto que se aplica no direito privado, ele regulou uma série de situações no direito privado, ele tem uma parte interessante porque ele não revoga a lei civil, ele não altera a lei civil para, vamos dizer assim, para sempre. Não, ele vem como um projeto emergencial transitório. O que ele faz é suspender alguns institutos, como, por exemplo, que eu achei muito bom, muito legal, a prescrição e a decadência, para que não corra a prescrição e a decadência nesse momento aí de pandemia, com o fórum fechado, com os cartórios fechados, que a gente não pode nem notificar, né? Então, são situações assim que não deixa correr a prescrição e eu não corro o risco de perder o meu direito atingido. Ele trata do direito de família, ele trata do direito empresarial também, falando das assembleias das empresas, como deve ser Relações jurídicas privadas geral, né? No condomínio também. Ele veio trazendo, eu penso que ele poderia ter sido bem melhor elaborado nessa parte que eu atuo, por exemplo, que eu tenho condições de analisar melhor. A questão do condomínio, ele veio dando poderes ao síndico, que para isso o Código Civil já dá, né? Eu já tinha autorizado
sugerido a alguns síndicos atuar antes mesmo de qualquer legislação, né, para a proteção da saúde, da coletividade. A previsão das assembleias virtuais, que isso é extremamente interessante, mas a lei civil não exige que seja presencial. Ela deixa a critério das convenções, né? Então, isso é uma modernidade, uma modernização também, porque pode ser, eu acho muito interessante, quando tu não consegue reunir dentro de uma relação de condomínio aí, todos os condôminos que moram, às vezes, em outros estados. E aí, essa questão, abrindo essa possibilidade de fazer virtual, as pessoas também vão começar a se preparar com todo um equipamento próprio para isso, como nós tivemos que fazer, né? Então, nesse aspecto, ele é até interessante, vamos dizer assim. Mas eu fiquei impressionada no que tange às locações, né? Porque eu achei o projeto, com todo respeito, assim, muito simplório nessa parte. Ele veio inicialmente com 2 artigos, né? Um artigo causou maior furor, assim, porque ele suspendia o pagamento dos aluguéis. Isso é importante. Nenhuma lei, inclusive da Alemanha, ela não diz que os locatários não têm que pagar os seus locativos. Isso é importante, acho que vamos falar disso daqui a pouco, né? Mas ela trazia essa possibilidade de suspender o pagamento e depois isso ser diluído daqui 6 meses nas outros aluguéis. Quer dizer, pagaria um aluguel vencendo, o aluguel vencido e mais uma parte, 20%, se não me engano, do aluguel. Então, ela até, nesse aspecto, podia colaborar, tá certo? Porque eu acho que essa questão, uns chamam moratória, uns chamam de suspensão do aluguel, poderia ajudar neste momento que nós estamos vivendo, tá certo? Uma lei determinando isso, tá? Mas ela retirou isso imediatamente de pauta. Nem chegou a ser julgado lá, né? Porque não teve condições. Deu esse artigo. Então, ele trouxe um único artigo. Acabou ficando só um. Um único artigo, o artigo 9º do projeto, tá certo? Que ele trata das locações de imóveis urbanos e daí já começaram vamos dizer assim, a gente tem que cuidar muito com as propagandas ou a mídia, a forma como é noticiado. Então, eu ouvi assim, ó, agora não cabe ação de despejo mais, tá certo? Do dia 20 de março, e a gente tem que entender dia 20 de março, que é o decreto legislativo que confirmou a portaria do Ministério da Saúde, dizendo que nós estamos no estado de calamidade. Então, a gente tem essa 20 de março muito bem determinado sempre, tá? A suspensão de tudo a partir de 20 de março. E a lei deu até 31 de dezembro, em algumas situações, hora deu até 31 de outubro, tá certo? Vamos dizer assim, para dizer, ficam suspensos. Daí a notícia era assim, ó, ficam suspensos os despejos até 30 de outubro. Não é verdade isso. A lei não fala na suspensão da ação despejatória. A lei fala na suspensão, olha só, o perigo de algumas liminares em ações despejatórias. Porque assim, essa liminar, ela é feita assim, Silvia. São 9 casos de liminares que nós temos na lei. Números clausos, assim, tá certo? Taxativos. Então, exatamente, taxativos. Nós tínhamos 5 antes da lei, o 12.112, que veio em 2009 e alterou a lei, tá certo? Eu até fiz um livro comentando essa lei. E ela incluiu mais 4 incisos, tá certo? Então, nós temos 9 incisos. Mas nenhum desses incisos, eu posso dizer, tem correlação com a epidemia, ou com a pandemia que nós estamos vivendo, tá certo? Então, assim, dizer, por exemplo, que estão suspensos as liminares, e só um parênteses aqui, liminar era uma faculdade do locador. Porque a liminar não é barato a gente pedir, porque tem que depositar 3 meses de aluguel, tá certo? Então tem requisitos ali, e são requisitos bem objetivos. Se o juiz entender que não fecha, não tem cabimento, ele indefere. Não tem essa. E também não tem que se fazer uma análise de princípios constitucionais, da dignidade. Não, a regra era essa, né? Quer dizer, preencher os requisitos, tem que conceder. Conceder-se-á a liminar, né? Obrigado. Então, assim, ó, por exemplo, agora o projeto ele recebeu
uma pequena alteração no próprio Senado, porque antes dizia assim, ó, não vai se conceder nenhuma liminar, tá? Agora, eles tiraram 3 liminares dali que podem ser concedidas, tá certo? Nesses casos, que é a liminar para temporada, que é o inciso 3º do 59, tá certo? Quer dizer, fim do prazo para temporada. Se não desocupar, eu tenho 30 dias para entrar com essa ação de despejo pleiteando liminar, tá certo? Uhum. E depois a morte do locatário que não deixa sucessor e as obras urgentes determinadas pelo poder público. Essas estão excluídas, tá? Uhum. Afora isso, nós podemos entrar com ações de despejo, mas só o juiz não concederá liminares. Só que, veja, todas essas outras liminares não tem uma correlação com este problema que nós estamos passando. Por exemplo, quando a gente trata das locações não residenciais, que não tem proteção nenhuma, né? Fim do prazo do contrato, o que tem que acontecer? Ou entrega, ou eu posso despejar. Uhum. O contrato não residencial. Ele não tem proteção nenhuma afora o prazo determinado, né? Então, nesses casos, essa lei 12.112, ela trouxe a possibilidade de eu pedir uma liminar. E estava certo isso, porque uma ação de despejo para uma locação não residencial, chamada denúncia vazia, que é só o término do prazo, levava assim 3 a 4 anos para julgar, para ter uma sentença definitiva. Então, ninguém queria mais locar. Então, veio essa possibilidade de tirar muito rapidamente, em 15 dias, inaudita, altera parte ainda, né? Então, esse tipo de, vamos dizer assim, pelo projeto, impede esse tipo de liminar, tá certo? Mas pensa o seguinte, o que a denúncia vazia tem a ver com o coronavírus, ou com o problema da pandemia? A denúncia vazia é uma ação que a gente entra quando o contrato terminou o prazo. É prazo. É só analisando o prazo. Eu não tenho que dar motivos para o juiz. Eu quero tirar por causa da pandemia. Não, eu não quero mais porque terminou o contrato. É a pacta sunt servanda. Tá? E já era previsível, porque já tinha data fixada. Bem, não então, tem nenhuma surpresa nisso. Eu não consigo enxergar qual é a importância de fazer uma lei proibindo uma liminar nesse tipo de despejo. Eu vou despejar igual, tá certo? Só vai... E só até outubro, no caso, né? Talvez até prorrogue, não sei até quando vai essa confusão aí. Mas assim, então, o despejo por falta de pagamento, que é, neste momento, o despejo mais perigoso, eles não falam nada a respeito do artigo 62, que trata do despejo por falta de pagamento. Então, em princípio, eu posso entrar. Eu só não vou ter direito a liminar, que está no 59, naquele despejo por falta de pagamento, Silvia, que não tem garantia no contrato. Daí eu não vou ter liminar, mas eu tenho despejo. Então, na realidade, o que o projeto me diz? Que ele não entende que os aluguéis não são devidos. Os aluguéis são devidos. Né? O que nós temos que pensar é como resolver isto, não esperando este projeto virar lei, porque ele não vai nos ajudar. Absolutamente em nada, na minha opinião. Tá certo? O que nós temos que fazer nesse momento é repensar outras coisas, porque a situação está cada vez mais se agravando, tá certo? Por que se agravando? Porque tem lojistas, por exemplo, de shopping center, que não conseguem entrar nas lojas, que as lojas estão fechadas. Exatamente. Tá certo? Então, por exemplo, eu fiquei sabendo agora uma notícia que um hotel de Gramado de 42 anos, Gramado aqui, acho que tu conhece, já ouviu falar, é a cidade turística que reúne, só para dar uma ideia, eles têm mais ou menos 30 e poucos mil habitantes, só em dezembro reúne 2 milhões. Natal Luz. Então, veja o faturamento disso, é comercial, é puramente comercial. Tá certo? Então, os hotéis, de acordo com o decreto do município, não podiam mais receber hóspedes. Não pode. Então, os hotéis estão fechando, praticamente, né? Olha, porque para conseguir sobreviver nessa crise, sem ganhar nada, tem que ser um herói, né? Tem que ser um Messias, um milagroso. Essas atividades que exigem a movimentação de pessoas, que exige o trânsito das pessoas, é inviável.
Enviado. Sim, sim. E depois, assim, o projeto deixa claro também, no parágrafo único do artigo 9º, assim, ó, que esta aplicação do projeto, essa proibição, vamos dizer, não é proibição, essa suspensão das liminares, só para as ações que entrarem a partir de 20 de março, só que o projeto ainda não está valendo. O projeto ainda não está em vigor, né? É um projeto ainda. As ações podem entrar. Seguir normalmente. Voltou o prazo, o processo eletrônico, então o negócio é começar a despejar e ver o que acontece, né? Porque o projeto ainda não tem absolutamente nada e nem previsão. Isso que o projeto, ele traz o nome, vamos dizer assim, como emergencial. Pensem nisso. Espero que não seja que nem o Código Civil, Silvia, que levou 27 anos para ser aprovado. Pois é, gente. É muito. Porque que acontece? A gente tem que, só fazendo uma parte, as pessoas acham que projeto, muita gente já vai noticiando, eu falo isso também para os meus alunos, eu falei, gente, cuidado com essas notícias, com essas chamadas sensacionalistas, leiam primeiro e tirem suas conclusões. Porque saem essas chamadas que às vezes não têm relação direta com o que está no texto. Tem que cuidar, exatamente, muito. Muito. Né? Então, o projeto é um projeto de lei. Então, está aprovado. Está aprovado no Senado. Está desde o dia 13 parado lá na Câmara. Neste momento, ele não está fazendo, ele não está impondo nenhuma alteração nos processos, nas ações locatícias. Nenhum. Né? Falando aqui do caso das ações. O que nós estamos... Oi, pode falar. Não, eu estou dizendo, quem é que está resolvendo isso? São as próprias partes contratantes, quando conseguem resolver, ou o judiciário. Quer dizer, nós estamos assim, ó, cheios já de liminares, ou favoráveis ou desfavoráveis, né? Mas é lá no judiciário que estão batendo. Por quê? Porque nós não temos uma legislação que possa ajudar a não abarrotar o judiciário de ações, né? Porque é um perigo essas decisões muito emergenciais dadas, assim, às vezes no afã de uma situação, porque ela vai refletir na prática. Nós temos o artigo 20 lá da Lei de Introdução às Normas do Direito Civil que dizem isso. O juiz não pode sair decidindo assim, abstratamente, porque isso vai ter uma aplicação prática muito forte. Tá? Então tem que ter muito cuidado, casuisticamente. Acho difícil fazer uma lei prevendo uma situação geral, né, vamos dizer assim. Mas, na realidade, nós temos que buscar dentro do direito civil, que é milenar as teorias aí, que consigam resolver essa situação, né? E não deixar as pessoas passando por essa dificuldade financeira, criando, assim, com dívidas, com débitos, que não sabem nem quando é que vão saldar, né? É uma situação muito complicada e vão usar o judiciário como remédio de urgência, como remédio de desespero. Eu não consigo conversar, vou levar para o judiciário, porque o pior já estou, para ver se eu consigo, através de uma decisão judicial, com a força de uma decisão judicial, dar uma solução que talvez que a lei não dê, porque ambas as partes não chegaram a um consenso, né? Na verdade, mil teorias, eu chego a ficar tonta de informações. Acho que todo mundo é tonto. 1000 teorias, assim, artigos escritos, teoria da imprevisão, teoria da onerosidade excessiva, teoria, o caso fortuito ou força maior, eu não preciso mais pagar nada. Eu atendi um cliente que já dizia até o que eu devia fazer, porque ele tinha lido no Google, né? Isso é outra coisa. Eu peço, por favor. Gente, é demais. Quem deve saber o que o agir são os advogados. São os isso. Né? Não adianta ler no Google e achar que em 5 minutos fica sabendo teorias que nem na França, às vezes, conseguiram definir, ou na Alemanha. Então tem que ter muito cuidado, porque essa coisa de falar é caso fortuito, força maior, é a teoria da imprevisão. Acontece. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos falar um pouquinho, já que a professora abriu. Falar um pouquinho da teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva, porque é o que a gente está ouvindo, né? Realmente as pessoas que não são da área ouvem ali, é teoria da imprevisão, eu aplico teoria da imprevisão, porque eu li no Google, porque eu vi num jornal comentando onerosidade excessiva. Fala um pouquinho pra gente, explica um pouquinho, assim, de uma forma resumida. A gente sabe que é uma teoria, exige um desdobramento maior, mas de uma forma reduzida, o que seria uma, o que seria a outra, só para a gente ter aí uma orientação melhor desses conceitos.
Ou ver se eu consigo resumir, né? É. É porque assim, ó, Silvia, quando a gente faz um contrato, tá? Ele tem que ter um equilíbrio contratual, a gente Sim. chama base do contrato. E isso não quer dizer os sujeitos do contrato, porque locador e locatário às vezes não tem esse equilíbrio, mas um equilíbrio de prestação e contraprestação. Eu sei Uhum. o que eu vou pagar e eu sei o que eu vou receber em troca, tá certo? Esse é o equilíbrio. Uhum. No momento que há um desequilíbrio no contrato, o direito civil traz meios de se equilibrar o contrato. Né? E essas são as teorias que estão aí. Então, nós temos assim, por exemplo, lá na parte das obrigações, e a regra é que o devedor tem que cumprir as obrigações, toda, a gente tem que Pacta sunt cumprir os servanda. contratos, essa é a regra. Exatamente. Então, quando eu descumpro um contrato, eu tenho que ver se foi descumprido por culpa ou sem a culpa do contratante. Né? Então, se tiver culpa, a gente tem toda aquela questão da mora, das perdas e danos, da responsabilidade contratual, certo? Se ele Uhum. agiu sem culpa, ele vai provar. Uma das coisas que vai isentá-lo da responsabilidade é o caso fortuito ou a força maior. Tá certo? Tá lá no 363, se não me engano, do Código. Então, assim, mas o caso fortuito ou força maior, todo mundo saiu gritando, a pandemia, caso fortuito ou força maior. Olha, é se atingir a pessoa. Por exemplo, eu não pude prestar ou cumprir aquele contrato, que era personalista, só eu podia cumprir, porque eu fiquei doente. Aí pode ser, tá? Mas aí há a impossibilidade absoluta de cumprir a obrigação, porque eu não posso cumprir, tá? Há também a discussão que não é a doença em si, mas um fato do governo, um decreto governamental que proíbe as pessoas usarem os imóveis. Então, chama-se isso fato do príncipe, certo? Então, o Uhum. caso fortuito é o fato do príncipe, ele pode ser usado, sim. Mas o que a doutrina diferencia o caso fortuito dessas outras teorias? Eles entendem que o caso fortuito tem que atingir o objeto, torná-lo assim, ó, eu não consigo cumprir a obrigação. É inadimplemento absoluto, porque o objeto foi atingido, tá certo? Mas, ao Uhum. meu ver, o objeto não foi atingido, porque o imóvel está lá. Eu tenho a posse do imóvel, o contrato está em vigor. Apenas está havendo uma dificuldade grande de cumprimento desse contrato, mas é algo transitório. É algo Uhum. temporário, é isso que eu quero dizer. Porque existe um artigo lá na parte dos contratos de locação do Código Civil que diz: quando houver a deterioração do imóvel, eu não preciso mais cobrar. Mas não é a deterioração. É isso que as pessoas têm que entender. Eu acho que nem precisa chegar no caso do caso fortuito ou da força maior. Nós temos outras teorias que servem para reequilibrar o contrato. Porque quando há um caso fortuito, o contrato tem que ser extinto, tá? Mas nós Exatamente. podemos manter esse contrato. E aí que eu vejo a parte mais importante que o projeto deveria se debruçar, é isso. Nós temos essa possibilidade de manter este contrato revendo algumas cláusulas, né? Revendo alguns valores. A revisão dos contratos está situado no Código Civil em várias oportunidades. Até a própria lei do inquilinato fala da revisão do contrato, embora não seja esse o motivo, mas quando o Uhum. mercado, quando há uma desvalorização do aluguel em função do mercado. Nós temos ali prazos para fazer a revisional. Então, assim, várias leis preferem rever o contrato para manter o princípio básico, que é da conservação dos negócios. Não vamos desfazer os negócios, vamos conservá-los, né? Então, assim, ó, existe essa teoria da imprevisão, também está lá na parte das obrigações, está lá no artigo 317. Ela dificulta, vamos dizer assim, ela é aplicada quando há uma dificuldade de cumprir a obrigação. Porque houve um fato superveniente, depois que eu fiz o contrato, tem que ser depois que eu celebrei, né? Depois da Uhum. conclusão, se diz. Porque houve um fato superveniente imprevisível. Só imprevisível. As partes, no momento que celebraram, não tinham condições de prever que ia haver uma modificação grande, como que ia haver uma pandemia, por exemplo. Tá certo? Então, olha o que Perfeito. precisa. Um contrato de trato sucessivo, continuado, como o das locações. Não é um Uhum. contrato que se esgote num ato, né? É preciso um fato superveniente depois do contrato e algo imprevisível, tá certo? E isso tudo vai tornar onerosa a minha prestação. Eu posso cumprir, mas não da forma que ela está
ali porque ela vai realmente me arrasar financeiramente. Entende? A prestação ficou muito superior à contraprestação. Mas é só dar uma equilibrada no contrato. Então, vocês têm a teoria da imprevisão, ali no 317, que diz o juiz poderá rever o contrato. Então, seria uma ação de revisão. Tá? E tem a teoria da onerosidade excessiva, que veio com o novo código, que está lá nos contratos. Está lá no artigo 478 e seguintes do código. Daí é um pouco, vamos dizer assim, ela é mais abrangente do que a teoria da imprevisão. Porque ela exige, assim, além daqueles fatos, contrato continuado, um fato superveniente, um fato imprevisível, que torne onerosa a minha obrigação e extremamente vantajosa para outra. Para a parte contrária. Exatamente. Então, aí já tem outras situações. Quando, e a lei diz no 478, eu posso desfazer o contrato. Então, uma permite a revisão, a outra a resolução. Só que veja o seguinte, embaixo do artigo 478, no 479, já diz assim, bem, mas se a outra parte quiser continuar o contrato, pode ser revisto. Então, é possível a revisão. Por isso que há um pouquinho de confusão quando a gente vê as decisões dos tribunais, eles usam assim, ó, teoria da imprevisão e onerosidade excessiva. Porque a gente está buscando ou a revisão ou a resolução. Resolução é extinção do contrato, né? Então, essas teorias, elas estão aí. Existe também quem fale da exceção do contrato não cumprido. Isso é uma tese aí que está também sendo aventada, a possibilidade. Por exemplo, num lojista de shopping, como é que eu vou pagar os locativos e todas aquelas exigências se eu não estou conseguindo usar? Quer dizer, você, shopping, não está me oportunizando isso. Porque, na realidade, é interessante, porque o Código Civil, quando fala da exceção do contrato não cumprido, que é o 477, ele não exige que a outra parte haja com culpa. Que o shopping, por exemplo, haja com culpa. Poderia ser em caso também de caso fortuito ou força maior. Só que tem uma diferença. Essa é uma defesa, por isso que se chama exceção de contrato não cumprido. Por exemplo, o shopping vem me cobrar e eu faço isso como defesa. É uma defesa. Também tá aí, são 1000 argumentos que a gente pode usar. Porque hoje é um argumento defensivo para não me cobre aquilo que você não está permitindo que eu faça. Você não está cumprindo com a sua parte. Então, não me cobre porque a sua parte está prejudicada também. Mais ou menos assim. E os locadores têm que entender, principalmente essa questão do shopping, que não é se esconder através do fato do príncipe também, dizer, olha, eu não tenho culpa, foi o governo que fez isso, eu não posso perder, todos vamos perder. Isso nós temos que partir daí. Todos nós vamos perder, tá certo? Todos nós, eu e tu também. Né? Então, como é que a gente pode resolver essa perda de uma maneira menos onerosa, né? Como é que pode ser resolvido isso? E por isso que nós temos a boa-fé aí, objetiva também, ajudando os contratantes a forma como eles devem se comportar nas negociações, né? Que isso é extremamente importante. A boa-fé, ela vem... Não sei se queres que eu fale sobre isso também. Com certeza, fica à vontade. A live é sua. Você tem pelo menos 25 minutos para falar. Tá bom, então nós vamos... E esse princípio da boa-fé, ele veio para o direito civil como um instituto fortíssimo aqui, em todas as áreas do direito civil. Nós falamos da boa-fé lá na parte geral, quando a gente fala da interpretação dos contratos, no artigo 113. A gente fala da boa-fé quando falamos como espécie de ato ilícito, como limitador de condutas. Eu dou aula sobre isso, falo do abuso de direito. O abuso de direito é exatamente violar a boa-fé. Então, eu penso em trazendo isso neste momento econômico que o país está passando. Um locador que se mantém em silêncio, se mantém inerte, se mantém sem querer negociar, assim, com as portas fechadas. Será que é um comportamento correto que deve ser, vamos dizer assim, autorizado, legitimado pelo judiciário? Quer dizer, não é possível, as partes têm que vir para negociações, né? Tem que partir
delas, inclusive, e não é chegar correndo no judiciário. Esse é o mais importante. E a boa-fé, então, vem como um abuso, ato abusivo, podendo, inclusive, gerar indenizações ainda. No artigo 187. Depois, nós temos a boa-fé lá na parte dos contratos, né? No artigo 422 do Código, veio pelo Código Civil, agora como lei, né? Antes era mero princípio. Uhum. E o que traz a boa-fé? Na realidade, ela traz deveres, a boa-fé objetiva, eu estou falando, né? Ela traz deveres anexos laterais ao contrato principal. Isso é importante. Então, por exemplo, eu sei que no contrato de locação eu tenho que pagar aluguel, o locador tem que me entregar coisa em estado bom. Eu sei os meus direitos e deveres, porque estão lá no artigo 22, 23 da Lei do Inquilinato, né? A gente sabe de antemão as nossas obrigações. Mas afora isso, existem esses deveres que ficam ao lado assim do contrato, por isso laterais, né? E eles vão ditando normas de conduta. Por exemplo, dever de fidelidade, de transparência nas negociações, dever de cooperação. Esse é o dever que, para mim, hoje, é o que mais deve se aplicar. É o dever de cooperação. As partes têm que cooperar. Se a gente olhar o próprio Código de Processo Civil, e agora eu não me lembro bem se é o artigo 6º ou 7º, ali nos primeiros artigos, eles falam do dever de cooperação. Cooperação processual. Processual, quer dizer, é um momento, assim, que nós temos que ter um comportamento diferente na parte de direito privado e na parte de direito processual. Tá? Essa coisa, olha, eu advogo há mais de 30 anos, né? Nessa questão do direito imobiliário. E eu sou uma advogada que veio com criada com aquela coisa de luta, de guerra, vamos processar, né? Beligerante. Então, beligerante, de guerra, assim, armada. Então, nós temos que nos despir disso aí para pensar que o direito mudou, né? Que nem tudo se resolve no judiciário, ela é mediação, tem a arbitragem vindo aí para ajudar. A gente não pode mais ter esse comportamento, essa postura imóvel, assim, né? Inerte, arrogante nos negócios. Né? Nós temos que vir para as negociações. Nós temos que sentar numa mesa e conversarmos sobre este negócio jurídico que vai durar anos. Por exemplo, esses contratos de uma renovatória. Um contrato que tem uma proteção da renovatória, por exemplo, um banco que tem 10 anos aí de contrato, ele não pode ser tratado da mesma forma que um locatário, com o nosso contrato de sala comercial, por exemplo. Né? Exatamente. Por quê? Porque ele tem toda uma proteção da renovatória. Agora, também, isso não lhe dá o direito de explorar neste momento econômico o locador, desculpe, que é a parte mais fraca dessa relação. E vejam, isso também, a pandemia, ela também está incitando esses oportunistas, né? Essas pessoas mais malandras, as que estão de má fé, por exemplo. Então, assim, nós tivemos casos em que grandes empresas que não pararam, notificaram os nossos locadores, que eram pessoas idosas, dizendo assim, agora, a partir de agora, nosso aluguel vai ser, vou pagar só 50% menos. Não, senhor. Sequer ele quis negociar, né? Já mandou a notificação. Isso também não se faz. Então, o advogado, a pessoa não pode mandar já dizendo, determinando. Isso não se determina, isso se acorda. Né? Um aditivo, adendo ao contrato. Isso eu acho também que o projeto poderia ter se debruçado e dizer como é que se faz um adendo ao contrato hoje, um aditivo, quando as pessoas não se reúnem presencialmente? Como é que fica a participação do fiador quando o fiador não vai assinar esse contrato? Tem uma prévia convocação das partes para debaterem o que elas pretendem, o que elas acordam. Exatamente. Então, se o fiador, por exemplo, tem súmula 214 que diz, se o fiador não assinar, não anuir, ele está liberado, ele se exonera. Então, por que o contrato, a lei não diz isso? Como é que ficam as negociações? As negociações podem ser feitas por e-mail, basta uma declaração do fiador, basta uma declaração, não sei do que, né? Um acordo, a anuência se vai dar assim, dessa forma. Então, eu acho que podia regular suspendendo os efeitos do próprio contrato de fiança do Código Civil, porque o contrato de fiança, a interpretação é duro.
É dura, qualquer coisa vai liberando o fiador, né? Então, nós tínhamos que ter outras situações. Mas não se resolve assim, exigindo ou já determinando valores. Não. É um momento também, me parece, que os locatários têm que abrir as suas contas. Seu ativo e passivo. Porque eu estou vendo decisões, por exemplo, em São Paulo, que os juízes de primeiro grau até concederam a liberação, a redução dos aluguéis, né? Mas quando chegou no tribunal, o tribunal disse negativo. Não há prova nos autos da onerosidade excessiva e da dificuldade de pagamento. Então, isso tem que cuidar muito quando a gente vai mover uma ação dessas, porque nós não podemos perder uma oportunidade, né, de renegociar ou de resolver até um contrato, porque, na minha opinião, uma resolução de um contrato que está atingido pela pandemia e realmente onde há a onerosidade absurda de cumprimento por parte do locatário e o locador enorme vantagem, quer dizer, no momento que eu vou desfazer, tem contratos que eu não tenho mais como pagar. Tem contratos, lojas de shopping, por exemplo, que o aluguel ultrapassa 100 mil reais. Parado, fechado. Né? Então, assim, são situações que as pessoas não têm mais como pagar. Porque em questão de meses, elas não vão conseguir se reerguer. Né? Então, assim, ó, tem shoppings que não estão fazendo acordos, locadores que não estão fazendo acordos, tem outros que estão diminuindo algumas coisas, mas tem outros que diminuem pouco frente a isso. Né? Isso também é uma vantagem excessiva. Se não há promoção, porque o shopping está fechado, por que estão pagando fundo de promoção? Por que estão exigindo fundo de promoção? Né? Por que estão cobrando, por exemplo, ar-condicionado da minha loja se a minha loja está fechada? Então, vamos sentar e vamos ver direitinho essas questões, porque me parece assim que o prognóstico disso, o retorno depois da pandemia, ele também é obscuro. Né? Eu não tenho assim, uma luz no fundo do túnel em questão econômica. O mercado vai ficar recessivo. Né? Não, os usuários, os consumidores, a circulação de bens e serviços ela vai ficar prejudicada, porque neste momento não está se gerando na quantidade que seria esperada a renda. Seja de pessoas físicas, seja de pessoas jurídicas. Então, esse valor vai sair do mercado. Então, vamos sentir esses efeitos por muito tempo, porque esse valor que está fora do mercado vai ficar fora do mercado ainda por um tempo. Claro, exatamente. E outra, até o lojista, ou até a pessoa que tem um comércio, se conseguir se reequilibrar de novo, é complicado. Isso não vai conseguir assim em 3, 4 meses. Olha, em todos esses anos que eu trabalho nessa área, Silvia, eu nunca vi uma situação tão grave. Teve uma situação em 2008, complicada também, mas nem chega aos pés dessa. Nem chega aos pés dessa situação. E outra, também essa situação, eu falo do shopping, porque é uma loja que está fechada total, né? Mas também eles não deixam muito claro o futuro desses lojistas lá dentro, que eu acho que isso também seria importante, interessante, porque eles já estão num momento de insegurança. Então vamos sentar. Como é que fica a minha situação agora que a loja está fechada? Vai ficar assim, olha a transparência da boa-fé. Como é que vai ficar a minha loja quando eu retornar e o horário vai ser reduzido? Porque o governo já está dizendo que vai ser reduzido. Vai ser gradativo. Então, o locador tem que dizer, vai ser assim, vamos ser transparentes, vamos ser assim, bem claros, vamos dar uma informação correta. Porque daí eu posso escolher se eu quero ou não, se eu posso, não é querer, né? Se eu posso ou não manter esse contrato ou buscar a resolução contratual. E essa resolução contratual é importante, eu chamar a atenção que, na minha opinião, todos os contratos, quando há o rompimento antecipado do prazo contratual, ele tem uma multa fixada. Sim. Sempre tem, todos têm, tá? E esses de empresas maiores, como shoppings, a multa é muito maior, certo? Então, assim, ó, no momento que houver a resolução do contrato, desfazimento judicial,
E me parece que não há possibilidade de cobrar qualquer multa, porque realmente eu fecho todos os requisitos da teoria da imprevisão e da onerosidade, principalmente da onerosidade excessiva. E daí, no momento que há isso, eu não tenho como pagar uma multa, tá certo? E Eu aí tiro a culpa, né? Eu tiro a culpa. Exatamente. É E que a aí base das multas, a culpa, né? Exatamente. E aí pode entrar o caso fortuito, os efeitos do caso fortuito da força maior, que é justamente dizer isso. Não vai haver indenização. Não há o que indenizar. Porque normalmente quando a gente não cumpre um contrato, tem todos aqueles efeitos das perdas e danos. Tudo que o sujeito perdeu, tudo que ele deixou de ganhar e deixará de ganhar os lucros cessantes. Então, isso aí, quando ocorre um caso fortuito de força maior, que me parece que o tribunal não vai negar, né? É possível pedir uma resolução sem qualquer possibilidade de cobrança de multa. Isso que eu acho bem importante nesse aspecto, né? Uhum. E ainda eu queria falar um pouquinho, eu acho que a gente falou muito sobre as não residenciais, mas a residencial daí já é outra situação, quer dizer, é uma situação que as pessoas estão usando os seus imóveis. Né? Usando até muito mais do que usaria normalmente. Nós estamos trancafiadas em casa, né? Stay home, não aguento mais. Mas isso também, óbvio, não vai dar direito ao locador de cobrar mais o aluguel, né? Óbvio. Sim. Então, o contrato, nesse aspecto, ele está equilibrado, ele se mantém equilibrado, né? A única discussão que pode existir, e aí eu teria um pouco de dificuldade de dar uma resposta assim, é se porventura este locatário fosse demitido em função da pandemia. Que eu acho que o projeto poderia dar um toque nesse aspecto, né? Em casos de demissões que tenham correlação, isso eu acho importante deixar claro aqui. Não são situações anteriores. Exatamente. Ele já estava demitido. Não. Tudo que a gente discutir no tribunal, a partir deste problema econômico, tem que ter este nexo causal com a pandemia ou com o fato do Exatamente. Certo? Então, assim, ó, e nessa questão das locações, e eu penso que aí se realmente houve uma demissão em função desta doença, dessa pandemia, me parece que o locador deve rever um pouco esse contrato, ou nem que dê um prazo para pagar, ou que chama uma moratória, assim, não obrigado, mas assim, que tenha um bom senso neste momento, porque despejar uma família por falta de pagamento, em que o pai e a mãe foram demitidos, acho ou com difícil. O contrato suspenso, né? Que foi permitida a suspensão do contrato também. Exatamente. Acho difícil que o juiz, neste momento, decrete um despejo forte desse, né? Ainda mais que ela tem alta proteção. E aproveitando ainda, falando dessa questão da locação residencial, nós temos a locação residencial por temporada, né? Então, essa locação residencial por temporada, ela é residencial, ela deve ser escrita porque ela tem prazo determinado. Ela é temporária, ela não pode ultrapassar 90 dias. Está lá no artigo 48 a 50 do código, da lei, né? Então, assim, ó, essa locação está sendo muito utilizada através do Airbnb, né? Dessa plataforma ou outras plataformas, mas a mais conhecida é a Airbnb, né? Até essa semana que passou, eu fazia com os meus alunos de imobiliário uma discussão, foi muito legal, porque o condomínio está tendo um problemão, essas locações dentro de um condomínio, né? E, inclusive, está parada essas ações do Superior Tribunal de Justiça para discutir se pode o condomínio proibir ou não essa espécie de locação por temporada pelo Airbnb. E eles foram, assim, perfeitos. Eu dividi a turma em defendendo e a outra proibindo dentro do condomínio, né? E qual não foi a minha surpresa, que um dos alunos me mandou uma decisão, Antônio, obrigada aqui, agradeço, me mandou uma decisão de Gramado, que ele conseguiu, que o município de Gramado, agora recentíssimo, que o município de Gramado, dessa cidade que eu te falei, entrou com uma ação civil pública, tá certo? Pedindo para o juiz proibir, olha só,
proibiram, vamos colocar assim, suspender melhor, suspender essa espécie de locação na cidade de Gramado toda. Porque como não tem um controle, né, eles entendem que a plataforma está violando o próprio decreto, desrespeitando o decreto. E uma multa altíssima diária, de mais ou menos, acho que R$ 10.000 por dia, se a plataforma descumprir e locar os imóveis, né? Então, o juiz tentou regular, é uma liminar, claro, agora vai ter toda uma citação para contestar. Mas vejam só a que ponto nós chegamos e mostra, e eu acho interessante, porque sempre a discussão foi se esse tipo de locação era hospedagem ou não, e nessa decisão da juíza ela trata como hospedagem. Equiparando aos hotéis, né? Porque o decreto municipal equiparou aos hotéis também. Então, eu achei muito interessante. Vejam que confusão isso está dando também nas locações residenciais. Veja, tem pessoas que já estão locando, já estão no imóvel. Essas não são atingidas, tá certo? Tem pessoas que locaram, mas ainda não vão usar o imóvel. Então, a ideia é resolver com a plataforma a devolução dos valores. Ou suspender e pagar, ou combinar outra época, né, outra forma. E reservar o crédito, né? Exatamente, mas aquelas em que não foi feito o check-in, não pode fazer. Senão vai ter multa. Então, vai dar o que falar. Claro, muita coisa. Isso todo mundo sabe que isso é uma liminar, né? Mas é uma liminar complicada. Vai mexer com toda a estrutura da cidade, quem sabe outras vão usar essa decisão até para... Porque a grande discussão, vamos dizer assim, a grande reclamação dos condomínios era justamente isso. A questão da segurança, a questão do número absurdo, alta rotatividade dentro do condomínio. Então, imagina nessa época aí do coronavírus, que confusão que vai dar, né? Então, realmente, essa pandemia veio para arrasar com tudo e com todos, né? Inclusive os contratos. E dá uma chacoalhada nos advogados, né? Aqueles advogados que estavam lá, inertes, né? Fazendo aquele padrão, né? Veio essa pandemia para dizer, ó, trata de colocar a cabeça para funcionar, porque tudo que você vai dar uma reviravolta, você vai ter que voltar para os institutos, você vai ter que rever várias questões. Estudar, criar teses em cima disso. Estudar Exatamente, estudar muito, numa velocidade, porque cada dia a gente tem um olhar diferente, ou que vai estender, ou que vai permitir de forma gradual. Então tem que analisar qual é o serviço que vai ser autorizado, qual que não é, enfim. Mas só para a gente já ir caminhando para o final, se a gente pudesse concluir quais seriam as melhores propostas. E aí uma pergunta minha mesmo. Quais seriam as melhores propostas? Tu tem imóvel locado? Não. Graças a Deus. Pois é. Eu já tive e é complicado, muito complicado. Para você equilibrar realmente é complicado, imagino nessa época. Muito complicado. Então, assim, quais seriam as sugestões de negociação? Redução para postergar, suspensão, dependendo da atividade, para acumular, redução proporcional, para quem já está com prazo, eu até já ouvi a pessoa que já está com prazo próximo de vencer, suspender e postergar também em consequência esse contrato. Só é título para a gente concluir. Quais seriam as sugestões que as pessoas poderiam colocar, levando para uma assessoria? Bem claro dizer isso, a assessoria é importante nesse momento, para a gente tentar não judicializar tudo, né? É importante para fazer esse equilíbrio. E aí você falar um pouquinho dessas sugestões, o que você poderia sugerir para as pessoas pensarem numa negociação? Eu tenho visto, acompanhado as decisões de São Paulo, que estão muito rápidas, assim, né? E eu tenho visto que a suspensão dos aluguéis não tem sido alcançada. Principalmente porque a prova não está bem feita no processo, conforme disseram os juízes, né? Mas a redução dos aluguéis estão sendo muito bem aceitas. Então, tem juízes que reduziram 50%,
por entender que como esse problema atinge as duas partes, ambas têm que sofrer os riscos, né? E têm que sofrer as perdas também. Então tem ficado em 50%. Mas aí eu acho muito complicado da gente predeterminar, né? Acho que tem que abrir as contas, sentar, mostrar para o locador, para o advogado, o que eu posso pagar, olha como caiu a minha queda, eu não tenho condições de pagar isso, porque o advogado, quando fizer a notificação, quando fizer esse contato para fazer o acordo, ele tem que mostrar, não é só falar, porque eu tenho que provar isso. E outra, fundamentar a sua necessidade, exatamente, né? E que a inadimplência veio deste problema. Os locatários que estão inadimplentes ou que estavam inadimplentes não vão se beneficiar de absolutamente nada. Tá? Uhum. Mas sentar... existe advindo da boa-fé mesmo, o dever de renegociação, que a doutora Judith Martins fala no livro dela, Judith Martins Costa, e o próprio Anderson Schreiber tem uma tese sensacional sobre esse dever de renegociação, que as partes têm a obrigação, advinda da boa-fé, de renegociar. Isso não significa que tem que chegar, que eu posso obrigar o locador a aceitar qualquer coisa. Não é isso. A obrigação é de meios. Essa é a importância. Mas ele tem que favorecer isso, essa discussão. Tá certo? Ambos têm que fazer isso. A pergunta para o locador é a seguinte: tu queres ficar com o locatário que vai pagar o aluguel, mas parceladamente? Ou então tu encerra a locação e tu não tens nem previsão de uma nova locação? Porque essa parte econômica atingiu todos. Tá? Então eu penso assim, primeiro, renegociar extrajudicial. Não abarrotar o judiciário de ações e partindo, porque eu digo o seguinte, são só liminares, gente. Se depois não confirmar no tribunal, veja o débito que vai ter, porque eu penso o seguinte, o juiz reduziu 80% o aluguel, tá? A outra parte vai contestar, esse processo vai ficar anos. Quando decidir, prestações vencidas e vencendo. Vai retroagir e vai dizer não. Porque, olha, nós temos decisões antigas, anteriores a esse coronavírus, que o Superior Tribunal de Justiça entendia que muitas locações não eram desfeitas pela teoria da imprevisão, porque não havia algo extraordinário. Tem que ser algo extraordinário. Mas sim riscos do próprio negócio. Por exemplo, um dissídio que aumentou o salário dos empregados, a gente queria desfazer a locação. O shopping não vendeu tanto, queria desfazer a locação. Não, o tribunal disse não. Isso são riscos do próprio negócio. E se eu perder, eu não posso estar revendo o contrato. O que se fala são riscos extraordinários, anormais. Então, nós temos que pensar numa forma de resolver isso para ambas as partes. E já partindo da ideia que ambos estão perdendo. Todos estão perdendo. Mas perdendo menos do que desfazer este contrato, que pode aí depois ter uma nova... um oxigênio, né? E ir para frente equilibrado, vamos dizer assim, né? Maravilha, é uma pena. Nós estamos acabando. Foi maravilhoso. Eu vi aqui os comentários, o pessoal amando. Mas a gente tem que terminar, senão o Instagram vai cortar a gente. Então eu vou agradecer imensamente a sua participação. Vamos fazer outras, o pessoal vai pedir, a gente faz outra. Talvez alguém, não sei se colocaram aqui ou se mandaram por mensagem, condomínios. E a gente vai fazer outra, que eu tenho certeza. Civil. Isso, que eu sei que você ama. E, no mais, muito obrigada pela participação. Viu, obrigada gente, pelo convite. Quero agradecer também o pessoal que ficou ouvindo, já assistindo a gente. Espero que eu tenha contribuído aí com um pouquinho. Não, contribuiu muito, 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 muito. Tá, e um beijo grande, tá? A gente se vê em breve. Eu também. Também. Vamos português. Vamos. A gente abre hoje e aí a gente brinda. Tá? Olha, muito obrigada. Muito obrigada. Um beijo grande. Obrigada, gente. Fiquem com Deus, cuidem-se. Tá. Até já. Beijo. Stay home. Stay home. Tchau.